Muito bem, Fátima. Estamos gravando, estamos ao vivo, que é a gravação. Mas eu gostaria de começar a nossa pergunta, pedindo para você falar um pouco de você. Quem é você? Eu sou uma pessoa estranha que me contata com você e eu pergunto para você, quem é você? O que você responderia? Eu sou Fátima Carvalho, sou da comunidade Preazinho. Sou uma mulher que luta hoje, continuo lutando para melhorar o objetivo, meu objetivo e o objetivo da minha comunidade. Se você perguntar hoje para mim quem sou eu fico me perguntando às vezes também, quem sou eu? Uma mulher que ao longo dos 20 anos, 22 anos, eu ainda não tinha minha filha quando eu comecei a mudar a vida da minha comunidade, que não era aquilo que eu queria algo melhor para mim, para minha família. Eu lutei pelo objetivo maior da minha vida. Se você perguntar para mim, Fátima, tu conseguiu? 100% não, mas 70% eu consegui os meus objetivos até hoje. Eu sou uma Então vamos chegar mulher, me lá. considero. Vamos, vamos chegar lá. Eu quero que descreva o seu povoado. Fala da sua comunidade. Eu quero visitar. Preazinho. A minha comunidade Preazinho, quando há 22 anos atrás, era uma comunidade com 10 famílias. Hoje nós temos 27 famílias na comunidade Preazinho. É uma área de campos, cerrados alagados. Tem 6 meses, era para ser 6 meses, mas tem mais de 6 meses, 7 meses seco com areia, como agora. E temos 4, 5 meses, às vezes até 6, debaixo de água. Um campo, uma área que agora está arenosa, você encontra muita areia. A partir de janeiro começa a estar debaixo de água. A comunidade Preazim tem muitas crianças mesmo. Temos famílias que têm mãe que ainda tem 10 filhos, mas que já vem mudando ao longo desses anos. Eu tenho família também que só tem um casal, 4, que aos poucos vem se desenvolvendo. Mas lá atrás a comunidade Preazinha era uma comunidade muito atrasada. Mas através do projeto Abelha Nativa, foi o primeiro projeto, o primeiro programa que chegou na nossa comunidade, que você olha hoje e diz assim, olhando lá atrás, foi lá que todas as portas se abriu para a minha Então, comunidade. Foi há peraí. Vamos mais chegar de lá. Peraí, vamos chegar lá. A pergunta é o seguinte: você acha que a sua vida melhorou nos últimos 20 anos? muito. Em que aspecto? Com relação, eu acredito muito, melhoramento educacional, a educação melhorou. Há 20 anos atrás, nós ainda não temos colégio, mas nós temos professores que têm um ensino melhor, uma educação melhor. Há 22 anos atrás, nós não tínhamos energia, hoje nós temos energia. Era raramente passava um carro lá na região, por ser uma região muito isolada. Hoje passa. Antes só tinha casa de palha. Você lembra que só tinha casa de palha? Hoje, a maioria das casas são de telha. Se tiver uma ou duas casas de palha, é muito. A educação quanto saúde ambiental, melhorou muito. Então, desenvolveu muito a comunidade Preazinho do que era 20 anos atrás, desenvolveu muito. A gente não tinha água encanada, hoje nós temos. Temos dois poços artesianos. Hoje nós temos um projeto de piscicultura. Além do Abelha Nativa, nós temos também projetos de piscicultura. Então, assim, envolvendo ao longo do tempo, e ainda falta a estrada, lógico, falta o colégio que vai ser construído agora no início de janeiro, falta muita coisa, mas a minha comunidade Preazinho desenvolveu do que era aquela, deixou de ser aquela comunidade isolada que só ia lá quem fosse fazer negócio. Agora é o seguinte: você acha que a meliponicultura teve alguma coisa a ver com isso? Ou não? Foi a primeira porta que se abriu para a nossa comunidade. Primeiro porque a gente não conhecia a importância, nenhuma pessoa na minha comunidade, nem na minha região, conhecia a importância que tem as abelhas.
tanto para a natureza, que a gente precisa dela para muita coisa para viver no nosso meio ambiente. A gente não tinha consciência que para a gente ter fruto, a gente precisava de abelha. Para a gente ter as árvores, a beleza, a gente precisa das abelhas para quase tudo no nosso meio ambiente. Para a gente ter. Isso a gente não sabia. E Então você acha. Ah, por não saber, acabou-se que teve muito desmatamento, teve muito corte ilegal de árvore, tirando as abelhas, matando. E por conta disso, hoje, elas estão, como é que é a palavra que eu esqueci agora? Em extinção. As nossas abelhas nativas sem ferrão, a tiúba, ela está ficando em extinção na nossa região. Por pura ignorância, pode até ser, mas no início foi por falta de conhecimento do homem do campo. E era uma forma também da comunidade sobreviver. Tirava para alimento, tirava para vender 1 litro pela mixaria, para comprar o açúcar, comprar o café, para dar alguma coisa na renda para os filhos. o que eu queria, na verdade, perguntar assim, veja bem, você falou assim que você não tinha água, passou a ter água, passou a ter energia elétrica, a vida melhorou, você teve telha, teve um monte de melhorias que aconteceram nesses últimos anos. O que eu quero saber, na verdade, é o seguinte: esse componente aí de meliponicultura, o que você acha que está inserido nesse processo? Qual o impacto que a meliponicultura teve na sua vida? Entendeu? Na minha vida, o primeiro impacto, desde que eu me entendi por gente, comecei a trabalhar com comunidade. Então, eu não sabia nem o que era ser líder de comunidade, mas eu era líder sem saber que eu era. Então, eu sempre trabalhei em grupos de igreja, sempre com padre na comunidade, eu sempre fui uma referência da minha comunidade. E quando o projeto Abelha Nativa foi para minha comunidade, que se abriu as portas para mim, que eu, Fátima, saí da minha comunidade para o Maranhão. Eu conheci o Maranhão, eu conhecia São Luís um pouquinho, porque eu fiquei um tempo que eu fiquei lá estudando. Mas eu não conhecia o mundo. Então, o meu mundo era muito ali, a comunidade. E a abelha nativa, me abriu as portas. E quando ela abre as portas, que me mostra o mundo, que eu saio para conhecer outras cidades, outro país, conhecer outros criadores, outras comunidades, então abriu as minhas portas, a minha vida, e eu disse: meu mundo não é aqui. A minha comunidade não é só isso, ela precisa melhorar. E quando eu digo que ela me abriu as portas, eu fui correr atrás disso e conscientizar a minha comunidade que a gente precisava melhorar, que a gente precisava mudar, que a gente poderia sair dali. Não foi uma batalha fácil, foi muito difícil, mas conseguimos melhorar, abrindo a mente, falando a mesma língua da comunidade, mas buscando conhecimento. Que quando você fala lá que no início tinha uma trabalhadora rural, eu era mesmo trabalhadora rural. E eu achava que era só aquilo ali, que eu nunca ia passar dali. E a abelha nativa me deu uma visão diferente. Mas foi uma visão que não foi só para Fátima. Isso não foi só para mim, mas que eu pudesse também ajudar as minhas irmãs, a minha família, meus pais e a minha comunidade, das pessoas que da qual moravam ali. E aí nós fomos lutando, conscientizando a lutar por uma vida melhor, correndo atrás, e aos poucos a gente foi conseguindo. Fátima, aí eu vejo que eu estou entendendo o que você está falando aí. Na verdade, assim, o impacto da meliponicultura não se traduz na materialidade de bens, mas na materialidade de espírito. De É o que eu espíritos. estou entendendo, né? Porque você fala assim, você teve agora televisão, geladeira. O que a meliponicultura contribuiu para você em termos disso, financeiro? Então, o que eu estou percebendo é que você não está falando dessa questão de propriedade, de bens materiais, mas você está falando de uma outra questão que eu acho que é muito mais interessante, que é a questão do espírito, da percepção do mundo, da visão das coisas. Do conhecimento. É mais ou menos isso que eu estou enganado? Sim, é isso Porque o mesmo. pessoal convence, porque aí quer comparar com a Apis mellifera, que a Apis mellifera gera muito dinheiro, muito não sei o quê, mas não é isso, né? Não estou falando disso. Né? É um outro elemento que faz parte da vida humana, né? Que não se traduz apenas em materiais, em bens, propriedades. Eu acho que, a minha visão já,
tá? Né? Inclusive, isso é traduzido também na você, na Dona Irene, no Wilson, no Exinaldo, e várias pessoas que veem que é a questão do engajamento dessas pessoas, enfrentamento de situações que vão trazer benefício para a comunidade, superando. As pessoas procuram estudar mais, procuram se formar mais, e o que aconteceu com vocês, no geral, que eu tenho visto, é isso aí. Ou eu estou enganado? O conhecimento. Na esteira desse negócio que você falou Acredito aí, eu que sim. conhecimento. Não, na esteira que nós estamos falando, qual a sua percepção com relação às principais ameaças à meliponicultura na sua região? Qual a sua Principal percepção hoje? ameaça de hoje acontece um fato que aconteceu agora antes de ontem. A ápice é uma grande ameaça. Tanto é que o nosso meliponário teve uma nova invasão antes de ontem. Matou três caixas de abelha, porque ela mata muito rápido. Uma coisa que eu já falei em uma outra live que a gente falava disso, que a gente sofre muito com isso. O desmatamento é uma grande ameaça, porque principalmente quando ele é desordenadamente, as queimadas, falta as empresas, grandes empresas, que graças a Deus que na nossa região não tem tanto em Belágua, é a plantação de eucalipto e soja, mas aqui em Urbano Santos nós temos comunidade que sofre com isso na pele, no dia a dia, e isso é um problema para as comunidades, porque assim, por mais que no meu município, na minha região não tenha, mas se minha cidade vizinha a gente sofre com essa ameaça. E isso é uma das principais ameaças que a gente sofre hoje. O pessoal que você trabalha, então tem essa mesma percepção? Oi? O pessoal com que você trabalha, o pessoal que você lidera, vamos dizer assim, tem essa mesma percepção? Sim, porque alguns sofrem isso na pele. Enquanto eu falo, enquanto alguém na comunidade, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, quanto os que estão sofrendo lá, o criador de abelha, que está lá no meliponário, o Nilson, hoje me contava essa história das apes com avô extrema, porque dá dó de ver o que está. Você vai atrás na natureza, você não acha mais. Então, eles são conscientizados a fazer divisão, a crescer das que ele tem ali. Quando ele perde, é uma grande perda. O que você perdeu para a ápice. Você perdeu para uma abelha africanizada que vem e que não traz para a comunidade nenhum recurso. Não traz nada, ela tira. E quanto o desmatamento, e as queimadas, nós temos comunidade que sofre isso na pele, que muitas das vezes não tem para quem dizer, não tem para quem apelar, ou tem vergonha, tem medo de falar. E às vezes eu falo pela voz dessas pessoas que me fala, mas que não tem para quem dizer. Vem cá, quando você vai convencer alguém a criar abelha, qual o seu principal argumento? Eu dou um exemplo para eles do que era antes para hoje. Antes nós tínhamos uma abundância na natureza, tiúba e uruçu. Hoje a gente não tem. Mas aí eu pergunto para eles por que eles não encontram mais? Por que eles tiravam tanto antes e hoje não tem, eles não acham mais? E aí eles vão me dizendo que é porque não tem, se acabou, morreu. Mas morreu por quê? Porque você tirava, porque você cortava, você tirava o mel e ali você matava a família. E aí, como eles estão vivendo isso, é muito fácil. E aí eu vou falando da preservação do meio ambiente. Porque quando você passa a conhecer e criar, você deixa de desmatar, você deixa de cortar as árvores, você deixa de cortar o mirim, porque é o nosso predominante da nossa região. E aí você deixa de roçar as margens dos rios, porque os nossos rios estão secando por conta de pessoal fazer roça, queimar. E aí, quando você queima as abelhas. E eles se convencem porque é isso que eles estão passando no dia a dia. Eles estão sofrendo. Mas existe aquele conhecimento que a gente sempre fala. Nós não pensamos em começar a criar abelha hoje para enriquecer amanhã. Nós estamos trabalhando de passo a passo. E a abelha não enriquece ninguém. O mel, a gente não pensa nisso. A gente pensa na conservação e o que vem depois é uma renda, a consequência que ajuda mais na renda da comunidade. Mas ninguém começa a criar abelha hoje
e dizer que amanhã vai ganhar muito dinheiro por isso. Pelo menos aqui na nossa região é o que acontece. Você passa 2, 3, 4, 5 anos. Temos comunidade que passou até 6 anos para ela aprender a criar, a dividir, para hoje ter os seus lucros. Isso é importante, é uma Mas coisa importante. As pessoas não têm, né, não têm essa ideia de que já vai sair bombando com a criação de abelha. Envolve aprendizagem, envolve crescimento, né? Inclusive pessoal. Aí nesse aspecto aí, quais as perspectivas futuras que você vê com relação à meliponicultura da sua região? Elas são boas, são mornas, são ruins? O que você imagina nos próximos anos que essa coisa vai acontecer com base no seu histórico? olha, eu tenho uma concepção hoje muito ruim dessa nova nação, porque se a gente não fizer um trabalho mais de conscientização nas nossas comunidades, piores vai ser. Primeiro porque só na minha região aqui só vai ter abelha, tiúba, uruçu quem tiver no seu criatório. Quem não tiver, não vai ter. Se a gente não fizer um trabalho de uma conscientização maior para a comunidade, que ela não deve tirar a abelha desordenada do mato, que ela não, porque ela está, além de estar matando as abelhas, ela também está prejudicando o meio ambiente. Porque, para te ter ideia, a nossas frutas, a nossa região aqui, ela é uma região muito frutífera, mas de uma certa forma, o cajuí, nós tinha muito cajuí, aquele cajuízinho azedo, que hoje quase não tem. Tem pouco do que a gente tinha bastante antes. Hoje a gente tem pouco. Mirim, o nosso mirim, que eles dão muito fruto, uma época que ele dava bastante, hoje está menos. Por conta disso, porque as nossas abelhas estão se acabando. Se nós acabam nossas abelhas, nós também não temos fruto. Nós tínhamos muito fruto no cerrado, que hoje, timidamente, você encontra poucos da abundância que a gente tinha antes. E é isso que a gente tem que trabalhar nas escolas, trabalhar com os alunos, conscientizar os nossos alunos, a nossa juventude, a nossa nova geração, para que a gente consiga ter uma história melhor no amanhã em relação a isso. Porque quando vem o desenvolvimento, se você não tiver a trabalhar numa boa educação, a destruição também é maior. Fátima, então nós vamos encerrar por aqui. Achei ótima essa conversa. Tem muita coisa para conversar ainda, mas o tempo aqui está curto. Mas a gente conversa depois. Mas eu estou satisfeito. Acho que você já. Acho que a mensagem que eu precisava, você já passou bem. Gostei muito Obrigado. da sua. Um grande abraço, viu? Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tchau.